Você com certeza já ouviu falar sobre a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional. Para entender um pouco sobre isso e a gente saber como lidar e como afeta nossas vidas, eu vou conversar com a Renata Rosa, ela que é psicóloga, mestre em educação e professora na Unifucamp. Tudo bem, Renata? Obrigada por esse bate-papo. Tudo bem, Abigail. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar dessa síndrome que hoje está acometendo vários profissionais. Para a gente começar a entender o assunto, vamos definir, o que é a síndrome de burnout. O burnout, como você bem diz, esse esgotamento, ele é caracterizado por um cansaço, mas não é qualquer cansaço, é aquele cansaço físico e mental. Sabe aquele cansaço que não passa, que você dorme e não passa, né? É difícil você conseguir relaxar. Então, ele é realmente caracterizado por um esgotamento, esse cansaço físico, mental, e está, para eu classificar, dizer que é uma síndrome de burnout, que é um burnout, ele está diretamente relacionado ao seu ambiente de trabalho, com a sua profissão. É isso que caracteriza a síndrome de burnout. A pessoa pode confundir isso com estresse? Um estresse, tipo um pico de estresse? Ou o burnout ele tem ali as suas características específicas? O burnout, o estresse está dentro do burnout, só que é um estresse já quase que crônico. Para a gente entender, vamos citar algumas profissões que possam acometer mais a síndrome? Sim, podemos citar, por exemplo, os profissionais da saúde, os médicos, por exemplo, nessa pandemia que nós vimos, porque os médicos já têm, é típico da profissão, assim como professores, bancários, policiais, bombeiros, são profissões que já sofrem uma sobrecarga, uma pressão, ou profissões que exigem uma alta produtividade, competitividade, o pessoal que trabalha com metas, por exemplo. Então tem tanto o ambiente de trabalho, que pode ser doentio, ou até mesmo condições desumanas de trabalho. Então tem aquele profissional, por exemplo, os médicos nessa pandemia, que estavam ali querendo executar o seu trabalho, mas às vezes não tinham condições de executá-los, faltava material, faltava linha para fazer a sutura, faltava medicamento, faltava equipamento. Isso também pode levar a um burnout. Ou então o próprio perfil do profissional, aquele profissional competitivo, perfeccionista, que não consegue relaxar, que não tem um tempo de descanso, que coloca o trabalho acima de tudo, Então isso também pode ser do perfil profissional. Os professores, a gente vê aí um grande adoecimento dos professores, essa grande sobrecarga. Muitos deles fazem uma dupla jornada, Tem profissionais também que têm essa dupla jornada, que pode em algum momento aí se encontrar em um dos níveis de burnout, que o burnout é sério, pode inclusive levar à internação. É porque às vezes a gente imagina um estresse ao extremo, uma pressão muito grande, o meu gestor ele exige muito de mim, ou eu mesma exijo muito, aí eu não vou sair de férias porque o meu colega não vai conseguir entregar os meus resultados, ou não vai cuidar dos meus clientes como eu cuidaria. Então essa pressão que a gente se coloca, que o ambiente se coloca, e a gente chega em casa e não dorme direito, e aí pode confundir também ou pode trazer também uma depressão, uma irritação. Como que a pessoa fala assim, gente, será que eu estou com burnout? O burnout, se ele não for tratado, cuidado a tempo, ali nos seus sintomas iniciais, a pessoa pode sim cair no quadro depressivo e quadro ansioso. Na verdade, o quadro depressivo e ansioso de estresse, ele vai aparecer no burnout, Porque como eu estou aí, o meu corpo fala, Quando eu falo que a gente tem um cansaço físico e mental, a questão do físico, porque eu começo a ter o quê? Pressão alta, problemas cardíacos, problemas intestinais, problemas estomacais, a pele também, A gente tem dermatites que vão surgindo e de repente você não sabe por que aquilo está acontecendo no seu corpo. E a ansiedade além do normal? A ansiedade, que seriam os problemas psicológicos, Aquela preocupação que eu tenho, será que meu chefe vai me demitir? Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou conseguir complicar o método? Será que aquele rapaz vai conseguir fazer aquilo que foi demandado? Então sempre essa preocupação constante, Então os quadros depressivos e ansiosos vão aparecer, só que não é uma simples depressão, E essa depressão, caso ela apareça, esse quadro depressivo e ansioso, que são as comorbidades junto aí com o burnout, é relacionado ao seu ambiente de trabalho, A gente vai ter que investigar cada pessoa, É única e o seu contexto, investigar se é uma depressão por outros motivos relacionais ou se é uma depressão relacionada ao seu ambiente de trabalho.
E além de afetar a vida da pessoa profissionalmente com ela mesma, acaba envolvendo aí os familiares, porque esses sintomas todos acabam, por osmose, afetando quem convive. A pessoa, ela tende aí no estágio já mais avançado a se isolar. Tá? Ela tem uma das características também dos sintomas é esse isolamento. Então, atividades que antes ela tinha visto como prazer, como lazer, que deve ter, ela deixa de fazer para atender as necessidades, as demandas ali profissionais. E tem a questão de alteração de humor, essa irritabilidade, além do normal que a pessoa apresenta. E é interessante também a pessoa observar, né, o profissional observar se os seus colegas, se os seus familiares não estão alertando a ele que ele está indo além. Porque às vezes a pessoa não percebe esse cansaço, ela vai aguentando, ela vai suportando até que chega no momento que ela dá aquele momento bom, né, um ataque de fúria, de raiva, uma irritabilidade, né, aquelas cenas que a gente vê de quebrando mesas, brigando, isso realmente pode acontecer. Então, essa questão do psíquico também, do psicológico, do emocional, ela é muito afetada. E antes da gente falar de tratamento e como a pessoa pode buscar uma ajuda profissional, eu queria linkar aqui para você duas profissões que eu acho que exigem tanto quanto, né? Mas a primeira é sobre as mães, né? Com todos os afazeres de casa, com os filhos, às vezes tem um filho especial que demanda mais tempo e cuidado, e também dos profissionais cuidadores, porque exige também muito, né? Então eu queria que você desse uma pincelada, principalmente que ainda já tem, eu estava pesquisando, existe o termo mom burnout, né? O burnout nas mães, e também dos cuidadores, porque quando eu digo cuidadores, tem um profissional, mas também tem aquela pessoa que tem às vezes um idoso em casa que é o pai ou o avô, ou às vezes tem um irmão, um filho especial, né? Às vezes tem uma epilepsia, alguma doença, alguma síndrome que demanda também esse tempo. Às vezes não um só parente dentro de casa, mas mais. Então isso acomete também? Sim, muito bem lembrado. Que a gente tem ideia que a síndrome do burnout ela é relacionada somente ao meio corporativo, né? Somente quando a gente fala daquela profissão, do médico, do professor. Mas nós temos aí, como você bem disse, a síndrome do cuidador. Tem um mom burnout que é relacionado especificamente às mães. A gente também pode falar do burnout parental, que às vezes uma mãe, um pai, um outro responsável que cuida ali das crianças. Mas vamos colocar aí como a síndrome do cuidador também, o burnout do cuidador. Porque o cuidar é um trabalho. O cuidar demanda tempo, demanda cuidados afetivos, financeiros e administrativos. Então aquela pessoa, ela pode se sentir e ela às vezes é sobrecarregada com todas essas demandas, que além da sua própria vida, ela tem que cuidar da vida de um familiar, seja um idoso, uma criança, né, que ela tem que realizar esses cuidados. Renata, e como que essas pessoas podem buscar ajuda? Como auxiliar a pessoa a diminuir essa síndrome ou fazer com que a vida dela fique mais leve, passando por todos esses tipos aí que a gente citou aqui? Olha, Abigail, tem algumas coisas que podem ser feitas para diminuir, para auxiliar a pessoa a sair desse quadro, tá? Acho que o primeiro passo é reconhecer que você está possivelmente aí dentro desse quadro da síndrome de burnout. E a partir disso, então, até para evitar que você chegue, é necessário você reconhecer os seus limites, é necessário você saber dizer não e também, se possível, ter uma rede de apoio. Né? A gente fala se possível porque às vezes a pessoa não tem condições de ter uma rede de apoio. Às vezes, primeiro ela vai precisar encontrar meios e estratégias para então ter uma rede de apoio e executar outras duas coisas que são importantes, que é ter um tempo para si. O ideal seria que essas mães tivessem pelo menos 1 hora para si no dia, mas pelo menos 1 hora por semana, que aquele tempo seja dela, para que ela possa relaxar um pouco, porque quem está na síndrome de burnout não consegue relaxar, está sempre preocupado, né? Essa rede de apoio seriam outras pessoas que poderiam aí administrar ou realizar alguns cuidados para que essa pessoa, para o cuidador, para a mãe, pudesse então ter um momento aí de lazer e de descanso. Bom demais. Em Monte Carmelo, se a gente for falar de redes de profissional, ou para quem estiver assistindo a gente também na internet, aí em suas cidades, como buscar uma ajuda mesmo profissional? Às vezes a pessoa não tem uma renda suficiente para
procurar um profissional mesmo particular. E a gente sabe que tem muitos bons profissionais nas redes municipais, né, estaduais. O CRAS, o CRES, a pessoa pode ir até esses lugares e solicitar uma ajuda? Sim, em algumas situações, né, algumas famílias, essas instituições, sejam municipais, né, estaduais, elas podem auxiliar a pessoa a encontrar um caminho para que ela possa, assim, se conhecendo dos seus direitos, do que pode ser ofertado, para que ela possa, então, agir, né, que ela tenha aí mecanismos de encontrar um apoio. E é fundamental também que ela procure, se necessário, ajuda psiquiátrica e psicológica. Sozinha fica difícil, né? Muito complicado, às vezes é necessária a ajuda de um profissional. E aí nós temos a questão, né, dos postos de saúde, que nós temos os psicólogos que poderiam auxiliar nesse processo. Então, sozinho não estamos em definitivo. Então a gente precisa se conhecer, saber os nossos limites. E eu adorei demais a oportunidade de ter você aqui na TV Nova para a gente falar sobre esse assunto que hoje é tão pertinente, né? Então, que tem ajudado um pouco, você tem todo aí o conhecimento. Quero te agradecer por essa pincelada que a gente deu nesse assunto importante, para que as pessoas possam pelo menos colocar aquela pulguinha atrás da orelha e falar: opa, será que eu estou nessa? E procurar ajuda para que fique bem mentalmente, fique bem de saúde física, fique bem com a família e que isso não afete a boa convivência, né? Com uma vida saudável. Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Fique à vontade. Não deixe de pedir ajuda. Se você se encontra nesse quadro de exaustão física e emocional, procure um profissional, procure alguém, mas você não está sozinho nessa.